Pessoal, continuando então, nós paramos lá naquela parte da abstração, beleza? Então eu vou passar até aqui, ok? Opa, aqui eu tô com um aviso. Ok? Então nós vimos aí que a abstração é essa habilidade de se concentrar nos aspectos essenciais do sistema. A partir disso, nós podemos entrar aí na parte de objetos, né? E o que são objetos? Ou o que é objeto? O objeto, gente, é a representação computacional de alguma coisa do mundo real. Então, essa coisa do mundo real pode ser tanto concreto, pode ser uma coisa concreta ou uma coisa abstrata, beleza? Então, pode ser uma coisa concreta, por exemplo, algo que nós conseguimos ter o contato físico com essa coisa, né? Ou uma coisa abstrata, que é algo que nós não conseguimos pegar fisicamente, beleza? E aí a abstração serve para transformar isso aí que nós observamos na realidade para a virtualidade. Então, alguns objetos aqui, por exemplo, concretos, temos como exemplo um cão, uma moto, uma casa. Os abstratos, uma música que é algo que nós não conseguimos pegar, né? Nós só escutamos a música. Uma transação bancária pode ser um objeto. E dentro aí dos objetos, nós temos esse modelo que compõe o objeto, que são as características e o comportamento. Então, os objetos eles podem possuir características e comportamentos, ou apenas características, ou só comportamento, depende da situação e depende do sistema. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, os objetos, eles possuem atributos, que são as características, né? Então, podemos chamar também de estado. E também o objeto possui as operações ou métodos, né, que nós chamamos aí de comportamentos. Então, as operações, elas podem mudar os valores dos atributos. E assim, né, dessa forma, mudando o estado de um objeto. Beleza, deve ter ficado um pouco confuso, né? Mas a gente tira essa dúvida agora. Então aí, imaginemos uma lâmpada. Então, uma lâmpada seria um objeto lâmpada. E esse objeto teria o que de atributo? Poderia ter um atributo status. Então aqui, ó, temos aqui status lâmpada. Então esse status pode ser de ligada ou de desligada. No nosso caso, poderia ser uma variável que a gente representa como booleana. Pode ser true ou false. True para ligada, false para desligada. Ou poderia ser um inteiro, 0 para desligada e 1 para ligada. E essa lâmpada, ela teria comportamentos também, ou métodos, né? Que seriam aí as operações, que são duas. A operação de ligar e o comportamento desligar. Então, são dois comportamentos. Quando nós chamamos o comportamento da lâmpada de ligar, ela vai alterar o atributo status, o status da lâmpada, né? Então, onde era status da lâmpada falso, agora vai ser status da lâmpada verdadeiro. E quando nós chamamos o método de desligar, o status é alterado novamente, ou seja, o estado desse objeto é alterado. Então, as operações elas podem mudar os valores dos atributos, assim mudando o estado de um objeto. Perfeito, gente? Então, aqui nós temos dois objetos, tá? Então, nós temos o cão e nós temos a moto, a motocicleta aí. E aí, nós vemos que um cão, ele possui atributos e métodos. E quais são os atributos de um cão? Notem que aqui os atributos são coisas comuns para todos os cães. Perfeito? Então, todos os cães terão esses atributos aí. Todo cão tem uma raça, todo cão tem um nome e todo cão tem um peso. Da mesma forma que os métodos, todo cão vai latir, todo cão vai comer e todo cão irá dormir. Normal. E a motocicleta aí também. Toda moto tem uma potência, toda moto tem um modelo, toda moto tem um ano e toda moto também tem os seus comportamentos, que é o de acelerar,
o de frear, o de ligar, enfim. Tranquilo, gente? E aí, a classe serve para quê? A classe seria basicamente para construir objetos. Então, um conjunto de objetos é formado a partir de uma classe, beleza? Então, foi o que eu falei anteriormente agora, né? Os objetos, eles têm o quê? Características semelhantes, comportamentos comuns, e eles interagem com outros objetos. Então, uma classe, ela basicamente é a forma para a criação de objetos. Basicamente, seria uma fábrica, né? Então, a partir de uma classe, vários objetos que possuem as mesmas características, todos vão possuir os mesmos atributos, porém, esses atributos terão valores diferentes, beleza? Então, aqui a gente pode notar isso, tá bom? Então, nós temos uma classe que é a classe gato. E na classe gato, nós podemos notar aí que temos a raça, o peso e a idade. Então, para cada gato que nós criamos, todos eles irão ter o peso, a raça e a idade. Voltando aqui, nós vemos o quê? Que os objetos, eles são representações concretas de uma classe, ou seja, os objetos, eles são instâncias de uma classe, perfeito? Então, foi como nós vimos na aula passada. Nós não criamos uma instância daquela classe scanner, que foi encontrada lá na variável teclado. Então, lá nós criamos uma representação concreta da classe scanner, um objeto, beleza? Então, quando nós utilizamos essa palavra aqui, new, então quando nós fizemos lá scanner teclado recebe new scanner, então a palavra new ela irá criar uma instância da classe scanner, certo? Então lá poderia ser um gato, ou seja, o gato savana, por exemplo, poderíamos dar o nome de savana para o objeto, ou o gato G1, podemos chamar de G1, uma variável que será do tipo gato, e aí chamamos o new, e o new é o que cria a instância, uma instância da classe gato, perfeito? Então aqui nós notamos que um gato ele tem raça, peso e idade, e quanto mais gatos nós criamos, mais a gente vê aí que todos terão os mesmos atributos. Então todos pertencem à classe gato, porém são gatos diferentes, cada um com seus atributos específicos. Tranquilo? Então aqui mais um exemplo, né? Porém aqui está em forma de diagrama. Então aqui, ó, notem que nós temos a classe cliente. Então no nosso diagrama aqui, nós vemos que esse cliente, ó, ele tem um ID cliente, que é do tipo long. O cliente, ele tem um atributo CPF, que é do tipo string. O cliente, ele tem um atributo nome cliente, que é do tipo string. O atributo endereço string, um atributo data de nascimento, que é do tipo date, um atributo renda, que é do tipo decimal. No caso aqui, seria o tipo double, perfeito? E o cliente, ele possui alguns comportamentos. Sendo assim, o cliente pode obter, pode salvar, pode excluir e pode possuir débito. Então, aqui são alguns comportamentos específicos que o cliente possui. Tranquilo, gente? Então, aqui, depende o contexto, tá? Depende o cliente da onde. O que é? O cliente de um banco? O cliente de uma loja de carros? Cliente de um supermercado? Então, dependendo do contexto do nosso sistema, nós iremos adequar os atributos e adequar os comportamentos. Por exemplo, se for um cliente de um banco, esse cliente ele pode ter um comportamento lá chamado sacar, porque dentro de um banco ele faz um saque. Beleza, galera? Então aqui, ó, do lado direito, nós temos as instâncias, ou seja, os objetos da classe cliente. Então, notem aqui, ó, Pedro Afonso é um objeto do tipo cliente, é igual os atributos aqui, ó, o CPF é do tipo string.
Então, quando nós instanciamos um objeto, nós damos um nome ao nosso objeto, ou seja, esse aqui se chama Pedro Afonso. Aqui, na forma de implementação, nós precisamos deixar tudo junto, tá? Não pode ter um espaço aqui no meio, porém aqui é apenas uma ilustração. Então, aqui o Pedro Afonso, que é do tipo cliente. E aí, o ID cliente dele é o ID1, o CPF, que é uma string, é 1.1.1.1-11. O nome cliente, Pedro Afonso, o endereço, data de nascimento e a renda. E aí, dentro da mesma classe, nós temos uma outra instância de cliente, que é a Maria Souza, e a Maria Souza tem os seus dados. Beleza? Continuando. Então, aqui, vamos fazer um exercício agora, né? Quais que seriam as classes de um cinema? Então, para nós pensarmos nisso, primeiro nós precisamos fazer a abstração. E para fazermos essa abstração, nós precisamos pensar naquilo que é comum dentro de um cinema e que pode ser computacionalmente tratado dentro de um sistema. Beleza? Então, se nós pensarmos um pouco aí, o que nós iremos perceber? Nós iremos perceber que um cinema, ele possui salas, perfeito? Então, nós já teríamos aí uma classe sala. E aí, quais seriam os atributos de uma classe sala? Então, nós teríamos aí dois atributos que são comuns para todas as salas. Ou seja, toda sala tem um número, ou seja, sala 1, sala 2, sala 3. E todas as salas têm uma quantidade de assentos. Beleza? Então, notando aí que nós temos algo incomum entre todas as salas, nós podemos considerar aí a classe sala. Nós teremos também uma classe filmes, porque todo cinema tem filme, beleza? Então, já que todo cinema tem filme, todo filme possui alguns atributos em comum, como o nome, o gênero e a duração do filme. Então, aqui é uma outra classe e nós teríamos objetos da classe filme e todos os filmes teriam aí os seus atributos, perfeito? E também nós teríamos uma classe seção, porque dentro de um cinema existem seções, ok? E dentro da classe seção, quais são os atributos pertencentes a essa classe? Então, nós teríamos uma data da sessão, nós teríamos o horário da sessão, teríamos o valor da sessão, e notem aqui que nós teríamos um filme da sessão. Porém, nós já vimos aqui que o filme ele é uma classe separada. Então, nós teríamos um objeto do tipo filme, ou seja, teríamos um objeto filme, porém, notem que esse objeto ele se torna um atributo dentro da classe seção. Então, o que nós podemos perceber aqui já? Aqui nós podemos perceber que nós teremos dois objetos que estarão conversando, ou seja, nós teremos um atributo filme-seção que será do tipo filme dentro da classe seção. Então, pode parecer um pouco confuso no começo, porém, com a prática, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, notem aí como é aquilo que a gente viu antes. Os objetos eles vão interagindo entre si dentro de um sistema computacional. Tranquilo, gente? Então, aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês, tá? Então, aí vocês vão citar 4 atributos de um aluno e 3 métodos de um aluno, beleza? Então, aí vocês vão ter essa classe aluno e aí vocês citem 4 atributos e 3 métodos. E também vou deixar para vocês aí uma classe notebook ou uma classe computador e aí vocês irão citar 4 atributos da classe computador, 4 atributos, né, do notebook e 3 métodos. Perfeito, gente? Então aí vocês vão pesquisar o que todos os alunos têm em comum e vão citar 4 atributos que são comuns entre os alunos e 3 comportamentos que são comuns entre todos os alunos, ok? E a mesma coisa aí para o notebook. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui nessa aula e caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail
que eu estarei disponível aí para tirar dúvida de todo mundo. Perfeito, gente? Então, bons estudos aí para todo mundo e até mais. Um abraço.